A paz do Senhor para a igreja. Aproveitamos que estamos em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Como o pastor Neves falou, eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler só 3 versículos. 3 versículos, Hebreus capítulo 12. Vou tirar a máscara aqui, fica melhor. Hebreus 12, do 1 ao 3. Já foi falado nesta noite sobre perseverança, né, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Podeis sentar. Nós temos um tema, e o tema de hoje é: Jesus ensina a ter fé. A fé, irmãos, é essencial na vida de todo crente. Não existe crente ou cristão, servo de Deus, que não tenha fé. E nessa passagem aqui, eu vou ser direto, porque o tempo de meia hora, eu quero trabalhar aqui, eu acredito que entre 30 a 35 minutos, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. A começar lendo novamente esse texto e trazendo o contexto do que o autor aos Hebreus nos ensina aqui sobre a fé. E ele começa o capítulo 12 do seu livro, dizendo, portanto, ou seja, ele começa com a conjunção conclusiva. Ele está concluindo algo que ele já falou antes, está aqui trazendo a conclusão, e essa conclusão se refere ao capítulo anterior, capítulo 11, que se trata dos heróis da fé, onde no primeiro versículo do capítulo 11 vai dar um conceito de fé que nós conhecemos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então ele começa a trabalhar o conceito de fé, falar sobre fé, dar exemplos de homens e mulheres que venceram por meio da fé. E ele diz, portanto, nós também, agora vai trazer para nós a realidade, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, essas testemunhas que o autor está se referindo, são as testemunhas do capítulo 11, são aqueles que morreram por Cristo, crendo no Senhor, vendo o invisível, acreditando que Deus estava com eles, passando por provações, mas vencendo as batalhas. E ele diz aqui que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. E para isso nós devemos ter muito cuidado. Devemos ter cuidado para não se embaraçar com as coisas desse mundo, com o pecado. O pecado é contra a fé. Aquele que tem fé tem que fugir do pecado para que não venha desfalecer nessa fé, para que não venha perder a sua salvação. E ele continua dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Ele está falando de Jesus. Suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não
enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós vemos que ele vai falar do exemplo dos testemunhos, das testemunhas do capítulo 11, e agora ele dá como exemplo o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós devemos olhar para o exemplo maior. E qual é o exemplo maior? Jesus Cristo. E o autor vai dizer, olhando para Jesus. Aleluia. Considerai, olhai, observai a fé que Jesus teve, o exemplo que o próprio Jesus, entregando-se a si mesmo, sofrendo as afrontas, passando humilhações, mas ele suportou e ficou firme na fé. E ele é o principal exemplo. Ele é o autor e o consumador da fé. Então, Jesus Cristo, dentro do tema que está proposto, nos ensina a ter fé por meio do próprio exemplo pessoal, dando o exemplo. Jesus nos ensina a ter fé, dando o exemplo. O autor dos Hebreus vai falar do exemplo dos antigos, do Antigo Testamento, mas ele vai falar também do principal exemplo, que é Jesus Cristo. Já motivando os crentes a olharem para frente, olharem para o alvo, não desfalecer na fé. O próprio Jesus, ele faz tudo isso, morre por nós na cruz, para que a gente não desfaleça em nossos ânimos, para que a gente continue perseverando. Então, essa fé que nós estamos falando é uma fé da perseverança. O presbítero Rodrigo, ele leu aqui em Tiago, que fala que nós devemos nos alegrar quando passarmos por tribulações ou quando formos tentados. Parece antagônico, porque se alegrar nas dificuldades é muito difícil. Mas aquele que tem a confiança em Cristo, que está firmado na fé em Cristo, ele sabe passar pelas dificuldades com perseverança. E ele é o principal exemplo. E ele vai trazer para nós, e eu gostaria, nós estamos no culto de ensino, e vamos ler alguns versículos, sim, para que a gente fundamente a nossa fé, o nosso entendimento, o conhecimento que está sendo aplicado. E no capítulo 11, se você quiser acompanhar, eu vou ler aqui de forma rápida, ele começa a listar alguns heróis da fé, alguns homens e mulheres que tiveram fé, que perseveraram na fé. E o primeiro que ele cita é Abel. Ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 11, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Abel, Deus fala sobre Abel, o autor aos Hebreus fala dele, como o primeiro a ousar confiar em Deus. A oferta de Abel foi uma verdadeira adoração ao Senhor. Deus se agradou da oferta de Abel, porque Abel era justo. Não tem como ofertar sendo injusto. Não é uma oferta agradável, porque Caim era injusto, Caim era mau, o coração de Caim era mau, e Deus não aceitou a oferta de Caim, mas a oferta de Abel, Deus aceitou. Deus aceita uma adoração verdadeira, um coração quebrantado. Aleluias. No verso 7, nós temos outro exemplo que devemos seguir, o exemplo de Noé. E a Bíblia diz o seguinte, pela fé, veja que ele sempre vai dizendo pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a lei. Jesus vai falar de Noé. Na verdade, Jesus vai falar da época de Noé, da insensibilidade espiritual que vivia o povo na época de Noé. No capítulo 24, na mensagem de Cristo, a mensagem profética, a mensagem que ele vai falar que assim será a volta do Senhor Jesus, como nos dias de Noé. Havia ali um povo insensível,
insensível à palavra, à orientação de Deus. Se assemelha muito aos dias de hoje, que ele diz assim, eles comiam, eles bebiam, casavam-se e davam em casamentos. Eles não se preocuparam em ouvir o que Noé falava, porque Noé ouviu Deus, ouviu o Senhor falar e transmitiu a mensagem, mas eles não queriam ouvir, porque aquela geração era uma geração imediatista, estava pensando nas coisas do aqui e agora. É muito parecido com os dias de hoje, uma geração imediatista, uma geração que está muito voltada para o prazer, a filosofia do hedonismo, o prazer imediato. Mas nós temos que olhar por fé, aleluias. Muitas vezes estamos passando por dificuldades nesse momento, mas a nossa fé faz enxergar lá na frente e vencer todas as dificuldades. Não foi assim na geração de Noé, porque a geração de Noé era má. Mas quando Noé entrou na arca, acabou. Assim será a volta do Senhor Jesus, quando Ele vier. Aqueles que não quiseram ouvir, aqueles que não colocaram a fé em prática, a fé em ação, eles irão ficar. Que Deus nos guarde, irmão, que a gente possa guardar a nossa fé, estar firme na palavra do Senhor Jesus. No versículo 11, ele vai dar outro exemplo. Agora, aliás, no versículo 8, vamos ver sobre Abraão. Ele diz, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão creu numa fé futura, uma fé que ele não, em algo que ele não via, uma cidade, um lugar que ele não conhecia, mas Deus mandou. E se Deus mandou, irmãos, Ele se responsabiliza. Ele mandou Abraão para uma terra desconhecida, e Abraão foi, porque ele creu no invisível, ele creu naquilo que ele ainda não via, mas pela fé ele foi. É pela fé, irmãos, que nós vemos o invisível, as coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer, segundo a nossa fé, segundo o que Deus tem proposto para nós. E no versículo 11, nós temos outro exemplo, agora de Sara. Sara, pela fé, também a mesma Sara, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que ele tinha prometido. Aleluia. A Sara já era avançada em idade, 90 anos, Abraão, 100 anos. Era impossível aos olhos do homem, era algo impossível, era a promessa impossível que estava acontecendo na vida de Sara. Mas Sara creu, Sara acreditou, Sara confiou na palavra que o Senhor tinha falado para ela. Olha, irmãos, como é importante a gente crer naquilo que Deus fala, confiar, porque no tempo certo Ele vai cumprir. E Sara confiou no Senhor, acreditou que teria filho, ela era idosa e era estéril. Impossível. Mas Deus é aquele que faz a virgem ter filho. Imagina estéril. Se tem alguém estéril aqui, eu quero dizer que Deus é aquele que abre a madre. Aleluias. Deus é aquele que faz acontecer o impossível, porque Ele diz na sua palavra, para Deus nada é impossível. É pela fé, irmãos. São exemplos de fé que nós devemos trazer para a nossa vida. São pessoas, são homens e mulheres que passaram por muitas dificuldades, por muitas provações, mas perseveraram e alcançaram da parte do Senhor a sua benevolência. Nós vamos pulando aqui. Agora eu vou para o versículo 24, que vai falar sobre Moisés. Eu vou antes um pouco, no versículo 22, que fala de José, que diz o seguinte, pela fé, veja, é sempre pela fé. José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Veja que José, pela fé, ele já profetizou, ele já viu, na verdade, a saída do povo que estava no Egito, no cativeiro. Ele já viu o povo no êxodo, na saída
para a terra de Canaã, para a terra prometida. E por fé, ele já diz, olha, vocês vão, porque Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes levaria, que lhe colocaria na terra prometida. Então José, pela fé, ele diz, olha, quando isso acontecer, ele estava morrendo, ele não ia ver, mas quando isso acontecer, leva os meus ossos, aleluias, aleluias, é pela fé, irmãos. Eu aprendo aqui com José a grande fidelidade. José, ele foi vendido, mas José, ele nunca se vendeu. José, ele foi vendido, aprenda, mas ele nunca se vendeu. Eu tenho visto muita gente se vendendo nesses dias, irmãos. Tem gente que começa o ministério, estou falando de crente, começa bem o ministério, mas termina mal, porque começa a se vender. Tem gente que começa bem e termina mal, mas a Bíblia diz que melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Tem que permanecer firme, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. É firme e constante, não é crente hoje e amanhã não. Não ser crente é crente hoje, amanhã também, glorificando, esperando a volta do Senhor Jesus. Então José, ele não se vendeu. José, ele foi fiel em tudo. Ele passou por provações, ele foi tentado, ele foi testado, e em tudo Deus era com ele. A Bíblia diz, em tudo o Senhor era com José, porque José era fiel. José tinha fé no Senhor. Outra coisa que eu aprendo aqui com José, ele não negou as suas origens. José não negou as suas origens. Ele chegou a ser governador do Egito, nós conhecemos essa história, essa passagem. Mas quando ele tem um encontro com os seus irmãos, primeira vez que eu li aquele encontro de José com os irmãos, eu confesso que eu chorei quando eu li que José, quando ele se revela como irmãos, como o irmão deles ali, dos seus irmãos, ele abraça Benjamim, que era o irmão mais novo, e chora muito. Ele não esqueceu as suas origens, irmãos. Quantas pessoas, quando começam a ser bem-sucedidas nessa vida, começam a esquecer as origens, porque o pai é humilde, a mãe é humilde, ele começa a se engrandecer, a soberba. Mas não, irmãos, José não esqueceu as suas origens. Quando ele teve a oportunidade, ele abraçou o irmão, beijou o irmão, chama o meu pai, ele tem que estar aqui comigo, glorificado seja o nome do Senhor. Então, exemplo de fidelidade, exemplo de fé. Outro exemplo, Moisés, no versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado, veja só, escolhendo ser maltratado como o povo de Deus, com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo, esse tempo presente, um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aí no versículo 27 ele vai dizer, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Aleluia. Só pela fé, irmãos. Só a fé faz ver o invisível. Por isso que as coisas do Senhor são loucuras para os que perecem. E então, você vê que Moisés, ele viu, e quando diz aqui no versículo 26, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo. Ele viu Cristo, mesmo vivendo centenas de anos antes, ele já viu por fé o Senhor Jesus Cristo, o vitupério do Senhor. Ele foi ousado, ele foi corajoso, ele confiou no Senhor. E por isso ele viu o invisível e venceu todas as dificuldades e se manteve firme na fé. Agora, para a gente finalizar essa parte, eu estou correndo, irmão, porque o tempo, o relógio não para. Mas para a gente entender o que o autor dos Hebreus traz para nós, a riqueza de que esse
capítulo 11 e capítulo 12 traz para nós. E no versículo 30, para a gente finalizar esses heróis da fé, diz o seguinte, vai falar sobre Josué. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Josué, sucessor de Moisés, tem agora a responsabilidade de entrar com o povo na terra prometida. Mas para entrar na terra prometida, os muros de Jericó, a muralha de Jericó, teria que cair. E como ia cair aquela muralha tão difícil, intransponível? Era impossível aquele povo judeu, o povo de Deus, conseguir vencer aquele obstáculo. Mas foi pela fé, em 7 dias, rodeando aquela muralha, que Deus deu a vitória ao seu povo. É pela fé, irmãos, coisas que a gente não consegue entender, a não ser pela fé. E Josué creu, Josué junto com o povo creu, para entrar na Canaã terrestre. E para entrar na Canaã celestial, nós temos que crer também. Porque todo esforço para entrar na Canaã terrestre, eles colocaram toda a sua força, toda a sua fé, toda a sua confiança. E nós devemos colocar também toda a nossa fé, toda a nossa confiança, porque para nós está guardado, está reservado. Aleluias! As mansões celestiais, a Canaã celestial. Se a Canaã terrestre é boa, imagina a celestial. Aleluias! Mas é pela fé. E esses homens e mulheres, dentro do exemplo de Cristo, porque Cristo nos ensina a ter fé, dando o exemplo. Agora, meus irmãos, outra maneira que Cristo nos ensina a ter fé. Cristo nos ensina a ter fé também por meio da sua palavra. Cristo nos ensina a ter fé por meio da sua palavra. Romanos 10, 17 diz: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cristo nos ensina pelos exemplos dos antigos, e agora Cristo vai nos ensinar para os cristãos da época, do primeiro século, e para todos os cristãos, através da sua palavra. Eu acho que nós podemos entender que esses heróis da fé, eles não tinham a palavra de Deus ainda, na sua totalidade, como nós temos, mas eles creram. Mas nós temos a palavra de Deus, e essa palavra é ela quem nos conduz a uma salvação, é pela fé. Então, Romanos 10, 17, e não só o 17, mas todo o contexto do capítulo 10 de Romanos, vai falar sobre fé e salvação. É Paulo escrevendo aos Romanos, falando sobre a fé e a salvação. Então, a segunda forma que Jesus nos ensina a ter fé é por meio da sua palavra. Então, pela palavra nós temos a fé. Mas que fé é essa? É a fé para vencer como os heróis da fé? Não, vamos falar de uma fé diferente. Vamos falar da fé que salva, a fé salvífica. Porque a fé natural, irmãos, todos têm. Tem muita gente que tem fé. Eu tenho fé que vou passar num concurso. Eu tenho fé que vou comprar um carro. É uma fé natural. Mas a fé que salva é diferente. A fé que salva, ela só vem por meio da palavra de Deus. Não existe fé sem palavra. Não existe a fé sem o conhecimento da palavra. A fé para a salvação. E a fé abrange 4 elementos principais. Por isso que eu corri um pouco aqui, para a gente entender quais são os elementos principais da fé, para que a gente consiga ser salvo, para que o mundo alcance a salvação. O primeiro elemento é crer. O primeiro elemento para alcançar a salvação por meio da fé é o crer. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós sabemos que Paulo estava preso, ele e Silas, e houve aquele terremoto
os irmãos conhecem, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o carcereiro, depois de todo aquele acontecimento, ele fica preocupado e diz, o que é que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas vão dizer, crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E depois falaram da palavra de Deus para aquele homem. Então, é crer no Senhor Jesus Cristo, é uma condição, é um elemento para que a gente possa alcançar a salvação. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Bem, mas o importante, irmãos, é crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho visto muita gente crendo em Jesus Salvador. Ele é o nosso Salvador, mas não crê no Jesus Senhor. Porque Ele é Salvador, mas Ele é Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem domina. É Ele quem manda. É Ele quem tem o domínio. Eu tenho visto muita gente querendo mandar em Deus. Querendo mandar no Senhor. Eu mando e o Senhor obedece. Não, nós somos servos. Ele quem é o Senhor. Não existe essa inversão. Ele é o Senhor, Salvador. Em Lucas 2:11, quando o anjo do Senhor aparece aos pastores de Belém, eles na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Deus, que é Jesus Cristo, o Senhor. Jesus é Senhor, Ele não é servo. Tem muita gente que é como se fosse aquela lâmpada, né, de Aladim, que eu vou aqui fazer um pedido e Deus vai me ouvir. Não é assim, irmãos. Primeiro tem que estar na vontade, tem que crer, mas tem que estar debaixo de uma obediência, de um temor, de sinceridade, de um coração quebrantado. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem que crer. E a outra condição para a fé, que abrange a salvação, através da palavra do Senhor, é o arrependimento. Estamos num culto de ensino, é importante falar sobre isso. É importante, irmãos. Serve para ir e para cá, porque a palavra de Deus, ela corta aí, corta aqui. Então tem que haver arrependimento. Desviar-se do pecado com verdadeira tristeza. Tem muita gente que vive na prática do pecado e não se arrepende. Parece que a mente está cauterizada. O pecado está em volta, como diz aqui em Hebreus, nós vemos, fugir do pecado. De todo embaraço. Tem muita gente se embaraçando com muita coisa desse mundo. Não, irmãos. E precisa se arrepender. Arrependimento. A mensagem do arrependimento, ela ainda é a mensagem de Deus. João Batista, quando começa o seu ministério no deserto, ele começa a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é o reino dos céus. Arrependei-vos. João Batista falou sobre arrependimento. Jesus, depois que foi batizado, passou ali no capítulo 4 de Mateus, passou pelo deserto, 40 dias no deserto, e quando começa o seu ministério terreno, qual foi a mensagem de Jesus? A mesma de João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu não tenho visto muita pregação sobre arrependimento, não. Eu tenho visto pregação de Deus vai te dar, Deus vai abençoar, mas a pregação de arrependimento, ela continua valendo, porque a Bíblia é a mesma, ela não mudou. Tem que se arrepender, irmãos. Arrepender com tristeza de todos os pecados. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, no dia de Pentecostes, aqueles homens, aquela multidão viu todo aquele mover do Espírito Santo. E eles se compungiram, eles ficaram preocupados. E disseram, e agora, irmãos, varões e irmãos, o que faremos? E Pedro, no seu discurso, ali cheio do Espírito Santo, ele diz, arrependei-vos e sede batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Aleluias. E receberei o dom do Espírito Santo. Tem que ter arrependimento para perdão dos pecados. Aleluias. Glória a Deus. Provérbios 28, 13. Diz o seguinte, eu vou correr, pastor. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem que ter arrependimento. A fé que vem pela palavra, a palavra de Deus é a mesma, ela não mudou. O terceiro elemento, são 4. O terceiro elemento, a obediência. A fé e a obediência são inseparáveis. A obediência à palavra de Deus, ela é inseparável da fé. Não existe fé verdadeira sem obediência. Romanos 16, 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Glórias a Deus. Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, falando de Deus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Tem que obedecer. Não tem como ser crente desobediente, andando nos meus deleites, andando no meu pensamento, no meu coração. Ah, não, o coração vai pelo seu coração. Não, irmãos, o coração é enganoso, é mentiroso. A Bíblia diz isso. Vai pela palavra de Deus e obedece essa palavra, que nós chegaremos às mansões celestiais. Glorificado seja o nome do Senhor. E para a gente finalizar, a santificação. Não existe, irmão. Sem ela, a fé é ilegítima e impossível. Sem santificação, a fé é ilegítima. Não tem fé sem santificação. E aí a palavra de Deus em Tiago 1:27 vai falar o seguinte, que a verdadeira religião, a religião sem mancha ou sem mácula, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Eu ouvi isso durante muito tempo de um espírita, que ele usava esse versículo com tanta ênfase, que diz o seguinte, a verdadeira religião, então ele se apegava a essa mensagem, a esse versículo, porque ele fazia muitas caridades, muitas doações, ajudava o próximo, e aí ele se apegava a esse versículo, a verdadeira religião, Tiago 1:27, a verdadeira religião a religião sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Mas o versículo não acaba aí, irmãos. No finalzinho do versículo diz, e afastar-se da corrupção do mundo. Então, irmãos, não tem como você fazer caridade, usando a fé para fazer a caridade, e de manhã está fazendo a caridade, à noite está no motel, com a prostituta, de manhã à tarde ajudando, e depois estando na internet olhando coisas ilícitas, coisas que ao servo de Deus, a serva de Deus não convém. Não adianta, irmãos, essa fé, essa atuação, essa caridade não serve. A fé verdadeira, ela tem que vir acompanhada de um temor a Deus, livre das concupiscências da carne, com os desejos dos olhos, livre de todo esse mal, desse pecado que nos rodeia. Essa é a fé verdadeira, porque não adianta ajudar, e depois estar se prostituindo, fazendo coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, em desobediência. Não adianta. Não adianta. Aleluias. A fé, ela nos faz isso. Então o amor ao próximo deve estar acompanhado, irmãos, com a santidade. O amor ao próximo tem que estar acompanhado com a santidade diante de Deus. De outra forma, não é amor. Não é amor cristão, é outra coisa. Menos amor cristão. Porque o verdadeiro amor vem acompanhado do temor. O verdadeiro amor, porque tem muita gente batendo no peito dizendo, eu faço, eu ajudo, eu contribuo. Mas tem se afastado das concupiscências, com desejos, da corrupção do mundo. É necessário, irmãos, porque senão essa fé ou essa ação é uma ação morta. Mas aquele que tem a fé de Cristo, ele ajuda, porque a fé faz com que sejamos pessoas boas, pessoas que contribuem, que fazem a obra. E para a gente finalizar, irmãos, 9:7, Hebreus
12 e 14. Diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, temos que seguir a paz com todos e a santificação. Então, para a gente entender, irmãos, Jesus nos ensina a ter fé e passar pelas dificuldades, em perseverar, vendo o invisível, aquilo que ainda não aconteceu, mas que Ele já projetou, Ele já preparou para nós. E por meio dessa fé perseverante, uma fé ousada, uma fé verdadeira, nós com certeza iremos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós, sendo firme, sendo constante, sendo temente na obra do Senhor, na casa do Senhor em todos os momentos. E também a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé, ela tem que vir acompanhada do crer, do obedecer, do arrependimento e da santificação. Porque caso contrário, irmãos, estamos apenas perdendo tempo. E não adianta. Nós temos que buscar. Irmão Petrônio, então você é mais santo? Não. Não. Mais santo do que ninguém. Mas o que nós estamos falando aqui é da palavra. E a palavra nos exorta a isso. E precisamos ser santos sim. Porque a palavra santo é separado. E todos nós fomos separados. Nós somos santos. Porque quando nós falamos qualquer palavra, isso eu estou falando para o mundo, né? Para algumas pessoas, sobre arrependimento, sobre mudar de vida. As pessoas muitas vezes dizem, mas você quer ser santo? E nós somos santos sim, irmãos. Nós somos santos, nós temos fé para salvação em Cristo Jesus. E a mansão celestial, a Canaã celestial está nos aguardando, irmãos. Amém. Seja firme e constante. Deus nos ensina, Jesus nos ensina a ter fé. Que a gente possa aprender nessa noite, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.